Olá, Olá, boa Vânia. tarde. Olá, Ana. Olá, Raimundo. Olá a todos que vão nos ver, participar conosco ou que vão nos assistir depois. Boa tarde para vocês, boa noite. Não sei como é que tá, qual que é o tempo, o time, né, de vocês aí, mas hoje o assunto é um assunto bem interessante mesmo. É uma dor muito profunda. Tudo Olá, bem? minha. Boa tarde, Raimundo, boa tarde a todos que vão nos assistir hoje ou futuramente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estava com saudade, hein, Raimundo e Vânia, desse encontro nosso semanal aqui. Depois de algumas folgas, algumas férias, estamos de volta. Estamos de volta para Uhum. trazer aí a nossa contribuição para que as pessoas despertem e realizem. Mas para despertar e realizar, é necessário que entendamos o que é que as pessoas entendam, que a gente entenda exatamente o que é que pode impedir a gente de realizar. Então, aqui é o momento para despertar. Não somente curiosidade, mas também o conhecimento. E talvez a gente pode até dizer um pouco mais, autoconhecimento. Então, Vânia e Ana, é um prazer receber vocês aqui nesse espaço novamente, viu? Gratidão, Tá? Raimundo. Gratidão, Raimundo. Eu queria reforçar que essa live, né, ela vai vir com um tema de 7 temas, né, Raimundo e Vânia, e é de um projeto nosso que a gente vai falar sobre cada dor. E aí, depois, lá futuramente, a gente vai começar a abrir um pouco mais sobre esse projeto. Mais na frente, é só para as pessoas entenderem que a situação que você vive hoje não é determinada só pelo que você vive hoje. Às vezes são dores e situações que vêm de muito, muito, muito lá atrás e você nem faz ideia, porque está passando por tal situação no momento. Correto, Raimundo? Sim, sim, com certeza. E já aproveitando, Ana e Vânia, eu quero até já começar um pouco aqui trazendo para as pessoas uma provocação. É assim que eu vou me posicionar. Eu quero provocar você que está assistindo a gente agora ou que estará assistindo aí após a gravação. Eu tenho aí a pergunta para você é o seguinte: quando você, nesse momento, está aqui conosco, como você chegou? Tenta enxergar isso. Você chegou ansioso ou chegou cansado? Ou esperançoso? Confuso? Bem, essas perguntas talvez ajude você a entender o que nós vamos falar aqui hoje. Dores da alma. E aqui a Ana ela disse que vamos falar de algumas dores, né? Os temas das aulas serão as dores. Mas hoje nós queremos fazer a abertura dessa série de eventos. Daí eu quero trazer uma pergunta para a Ana e também para a Vânia. Fiquem à vontade. Ana e Vânia, na verdade, o que são as chamadas dores da alma? Vânia? Eu vou tentar falar assim um pouquinho que eu entendo. O que, que são as dores da alma? São as coisas que, desde quando nós nascemos, ou até mesmo na barriga da nossa mãe, foram colocadas, vamos Nos dizer assim. moldando, né, Porque Vânia? Nos moldando. isso, por causa que quando a gente fala de estar na barriga da mãe, isso é um processo. Pois é, mas será que antes, quando essa sementinha estava para estar na barriga da mãe, será que a mãe queria esse bebê? Será que a família queria esse bebê? Então, dores de alma, gente, é intenso falar de dor, porque não é. Hoje nós escolhemos rejeição. Então, será que essa mãe. Então, eu vou falar um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Será que essa mãe estava pronta para receber essa criança? Será que. Isto. Será que essa mãe também não sofreu antes de ter essa criança? Porque existe um processo aí atrás da gente, né? Existe todos os nossos ancestrais
que sofreram, foram rejeitados, foram excluídos. Então, isso tudo é uma consequência, porque nós somos, nós temos atrás de nós os nossos pais, avós, bisavós, tetravós, tataravós, e por aí vai. Isso tudo foi nos formando até chegar aqui hoje. Então, é muito difícil você falar de dor sem falar dessa semente, dessa possibilidade de ter sido abandonado, rejeitado, excluído. Várias situações, dores que vêm junto com você, né? Que já vem enraizado no processo da sua formação. Então, falando disso, muitas coisas nós somos moldados mesmo, porque a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, e também a gente ouve. Muito não se entende, mas muito se sente. Então, muitas vezes, até damos nomes, talvez demos, né, nomes às coisas sem entendê-las. E com o passar do tempo, com a evolução, nós nos tornamos crianças tristes, depressivas, adolescentes raivosos, ansiosos e adultos traumáticos. Então, assim, falar de dor é uma coisa que eu acho que cada um de nós, ser humano, aqui na Terra, temos. De alguma forma, em algum momento de nossa vida, nós ouvimos coisas que não eram para serem ditas. Falamos coisas que nos machucaram a nós mesmos. Não naquele momento, mas no futuro. Então, assim, hoje, falar de rejeição é realmente muito profundo, porque começa nos nossos antepassados e vem até nós hoje. Graças ao bom Deus, que eu acredito, ao qual seja a sua crença, que hoje nós temos a oportunidade de ver isso, de curar isso. Para quê? Porque curando em nós, não se passará, como diz, com o conhecimento que adquirimos hoje, é muito mais fácil você aprender a lidar com isso. Lidando com isso, você cura e não passa para os que virão. Então, assim, eu gostaria, Ana, que você completasse mais um pouco a respeito disso, que está dentro do nosso projeto, por favor. Então, quando a gente fala de dores da alma, né? Acho que muitas pessoas podem levar para o contexto espiritual. Quando a gente fala de alma, a gente fala de essência, sabe? Aquela pureza de quem você é, né? E aí a pergunta, eu vou até deixar uma interrogação aqui para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, quantas vezes o medo da rejeição na sua vida te fez se mudar para caber no mundo do outro? Te fez ser o que você não era. Te fez não olhar para ti. E aí, quando a gente fala as 7 dores da alma, é exatamente isso. Eu quero que você se observe e pense. Quantas vezes você deixou de olhar para sua alma, para sua essência, para caber no mundo de alguém? Se faça essa pergunta. Quem foi a pessoa que te rejeitou lá atrás, que você busca esse pertencimento até hoje? Então, para mim, a rejeição, ela vem como na esfera da constelação como um pertencimento. Então, quem te disse que você não pertencia e você acreditou? Então, vou deixar essa pergunta aqui para vocês se fazerem. É isso, Raimundo. E faz todo sentido o que vocês duas trouxeram aí, Ana e Vânia, quando a Vânia, ela traz que as dores que a pessoa tem na sua essência, que é o que ressalta bem você, Ana, e desvinculando, quando você foi falando, eu pensei justamente nisso, Ana, que às vezes a gente traz muito para contexto religioso, principalmente aqui no Brasil,
que é um pai, o latino-americano, ele é muito religioso, então às vezes se associa muito isso, né? Certas forças de expressão, uma certa uma certa compreensão para o contexto mais da fé, da religiosidade. E aqui não é essa a questão. É a pessoa olhar para dentro dele enquanto indivíduo e pensar assim, por quê? A pergunta que a pessoa precisa responder é por que ela sente isso, né? E o que nós estamos aqui, a destaque até da própria Vânia, é para falar um pouco sobre essa questão da rejeição. E eu sou um terapeuta em exercício, a Vânia é uma profissional da saúde psíquica e emocional, a Ana também é. E a gente tem, até irmãos, a gente pode dizer insumos, casos reais de pessoas que precisam de um determinado tempo para compreender a si mesma, entender a ela mesma. E, às vezes, algo que a pessoa sente não é algo que pertence a ela, mas é algo que ela trouxe para si. Por exemplo, quer ver um caso muito atípico? É muito comum, talvez, o filho ele sentir a dor da mãe. Ou vice-versa, né? A mãe sentir a dor do filho. Por exemplo, há mães que em algum momento eu já ouvi dizer o seguinte: quem não gosta do meu filho não gosta de mim. Quem não aceita o meu filho não me aceita. Então, assim, a dor do filho, a dor daquele filho, a mãe absorve. Então, talvez ela mesma entre numa atmosfera de distanciamento e não pertencimento, e talvez até ela reverbere isso de uma forma tão grande, ela consegue produzir uma energia de repulsa tão grande a outras pessoas, pelo simples fato de ter um filho que não tenha tanta vinculação social, que ela vai em um momento dizer as pessoas parecem que não gostam de mim. Então ela se sente excluída, rejeitada. Mas por quê? Porque ela está reverberando aquela dor que ela absorve do próprio filho. Então, quando a gente fala de rejeição aqui, a gente está falando de uma percepção psicológica ou psíquica inconsciente de que a pessoa ela está desconectada. Porque eu trago a analogia para a rejeição como a desconexão. A voz sumiu, Raimundo. O seu som. Veja se agora consegue me ouvir. Agora sim. Ok? Então, essa rejeição, essa percepção, não que de fato a pessoa foi rejeitada, mas pelo fato de não se sentir pertencente em algum contexto das relações, a pessoa ela chega a acreditar que a sua, a sua existência, o seu momento, ele não tem valor ou ele não tem importância, e isso traz para a pessoa um momento de muito sofrimento. E a ideia nossa aqui é justamente essa, trazer isso para você que está aí ouvindo a gente. Até que ponto essa dor, talvez, de não se sentir pertencente a um contexto da sua existência, nas relações, pode impedir você de ir longe? Será que é capaz de te prender? Vem a pergunta que eu trago para você que está nos ouvindo, mas também pergunto para minhas amigas. Vocês conhecem algum caso? Viveu alguma experiência com alguém e de modo que validou isso? Será que a pessoa é capaz de ser inertizada, paralisada pelo fato de passar a viver essa dor da rejeição não pertencimento? Raimundo, eu vou falar aqui rapidinho. Tá, eu também tenho. Eu tenho a minha própria experiência no sentido de dizer sobre isso. Às vezes a gente acha que já está no nível de conhecimento, de num estágio da vida que diz, eu já estudei, eu faço constelação, eu faço terapia, eu já fiz tal coisa, eu estou ótimo, eu estou super bem. E 2 semanas atrás eu estive em Fortaleza. Fortaleza é a minha cidade natal, tá? E quando eu cheguei lá, eu fiquei observando toda a minha volta e eu senti que eu estava em declínio, né? Eu estava, meu Deus, como que eu tenho tanto conhecimento e eu estou me colocando nessa situação? Eu não conseguia me sentir pertencente àquele lugar mais, a minha família, a tudo. É como se eu não fizesse mais. E aí eu fiquei
voltei de viagem, fiquei reflexiva, e aí me veio uma frase que eu mesma, desde criança. Agora, quem que eu escutei falar? Quem que me disse essa frase e isso ficou gravado em mim, eu não sei. Mas o que me veio como reflexão, a frase foi: eu não sou daqui, não vim para ficar, e eu sou um peixe que não se encaixa nesse oceano. Então, eu repeti, eu me dei conta de que eu mesmo me rejeitei, né? Me rejeitei do meu círculo familiar, ou da minha família ali, da cidade em si, porque eu mesmo fiquei repetindo a vida inteira. Imagina uma criança de 10 anos falando: nossa, eu sou um peixe que não cabe nesse aquário. Eu não pertenço a esse aquário. Eu dizia isso. Então, quando eu me dei conta, recentemente, da minha fala, como que uma criança de 10 anos traz uma frase tão intensa dessa? Então, se você mesmo se exclui daquele sistema, daquele lugar, como que um dia você vai pertencer? Aí, quando você chega na vida adulta, você retorna ao lugar e aí você sente essa sensação que você criou e fantasiou para você a vida inteira de que não pertencia àquele lugar, que não era dali, não tinha ido para ficar. Como que você se sente pertencente? Aí você tem a sensação de ser excluída. Será que as pessoas realmente te excluíram ou foi você que saiu sozinha do aquário e pulou no mar, né? Então, eu fiquei com essa coisa. Então, a rejeição, quando a gente fala sobre rejeição, a gente não está falando só o fato das pessoas te rejeitarem, mas de você também rejeitar os outros e o local, e depois se sentir excluída com a sua própria saída. Então, a rejeição, ela abrange muito, né? Eu sofri e eu demorei 2, 3 semanas para me entender que era uma fala minha. Ah, mas eu sou assim, eu não sou daqui. Eu sempre fui assim. Não, eu não fui assim. Em algum momento, eu me moldei assim, com fala de pessoas ao meu redor, ou não sei de onde eu tirei isso, mas eu não sei de onde eu tirei, mas eu queria trazer só para as pessoas entenderem que a rejeição nem sempre é do outro em relação a você, às vezes é você em relação a tudo à sua volta. É isso. Eu acho, sabe, que faz tanto sentido isso, Ana, que você está falando, e vai fazer para as pessoas também, porque todas as pessoas já viveram isso. Eu sou a do meio, né? Porque um irmão faleceu, então eu sou a do meio. Aí você aí que é do meio, você vai saber direitinho. Sua mãe protege o mais velho, que é o primeiro. Protege o mais novo, porque ele é o mais novo. E o do meio sobra. Então, fazendo reflexão essa semana a respeito de rejeição, porque eu sempre, eu até comentei isso com a Ana, que eu sempre achei que eu era abandonada, que eu fui abandonada. Não. Hoje, estudando sobre rejeição, estudando sobre a parte familiar, eu sei que eu fui rejeitada. Em algum momento, eram 2 homens e uma mulher no meio. Em algum momento, eu me senti que não fazia parte daquele núcleo familiar também. Não sei dizer em que situação, porque ainda tenho que trabalhar isso para descobrir. Mas tem uma coisa, como diz, que me veio à cabeça, que eu achei super interessante. Eu sempre queria fazer os 18 anos. Eu sempre Muito queria bem. fazer 18 anos, porque quando eu fizesse 18 anos, eu ia poder fazer o que eu quisesse. Eu já era adulta. Eu não ia ter que viver aquilo ali, fazer as coisas que eu não queria fazer, agradar as pessoas que eu não queria agradar. Então, assim, acho que assim, me vem isso. Eu era louca para ficar mais velha, para ter os meus 18 anos. Quer dizer, vamos falar 18 anos. Eu queria ser de maior. E mais incrível que pareça, que realmente a gente mesmo rejeita até a própria família. Por algum momento, no meu olhar, no meu coisa, eu não sentia pertencente àquela família. E foi tanto que com 19 eu saí de casa. E tô Eu até também. hoje. Com os Eu meus também. 61, eu tô fora de casa até hoje. E assim, mas essa rejeição, ela me custou muito. Ela me custou muito a vida toda. Os relacionamentos, o trabalho.
a família. Por quê? Porque de toda a maneira, principalmente na família, eu queria pertencer. Então, para eu pertencer, eu tinha que buscar o que eles precisavam. E eles, do lado de lá, eles achavam também que tinha que fornecer tudo para eles, coisas materiais. Então, assim, eu me embolei numa bola de neve muito grande na minha vida, em situações que eu poderia ter falado não. Mas se eu falasse não, eles não iam me aceitar. Então, sempre vinha, né? Ah, não, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E nunca olhando para mim mesma. Então, Vânia, Então, você quer hoje, dizer, Vânia, então você quer dizer que o medo da rejeição te fez dizer vários sim. com certeza. Por quê? Porque eu gostaria de pertencer. Eu não, eu brigava para não ser mais rejeitada. Eu brigava para eles me aceitarem. E quanto mais eu dava, mais eles queriam me tirar. Ok, Vânia, agora eu tenho uma pergunta para ti aqui. Com Você certeza. chegou a fazer algo extremo assim para ser aceita, para continuar? O medo da rejeição te levou a algo extremo que até hoje você sente que é prejudicada por isso? Duas coisas muito grandes que eu fiz. Eu investi muito dinheiro para que para que eles tivessem conforto. E eu adquiri dívidas financeiras muito grandes. Para que eles tivessem conforto, não se preocupassem com nada. De um lado, sabe, gente, eu achava assim, se eles estão bem, eles não me dão problema. Porque eles sempre me procuravam quando tinha problema. Então, assim, o que aconteceu aí? Eu falei, então eu vou resolver o problema desse e vou resolver o problema desse de cá. Mas Hum. continuou do mesmo jeito. Até Então, hoje, ainda eu não me sinto pertencente. Até hoje eu estou mas, tentando, mas mas não falo mais sim. quando não pode. Hoje, hoje eu não posso. Eu aprendi que não posso. E o que mais me entristece, engraçado, né? Dá uma tristeza na pessoa, é de saber o quê? Hoje, que era para eles precisam muito mais de mim hoje do que eles precisavam naquela época. Então, eu comparo muito o seguinte, que se eu tivesse tido a sabedoria, que eu vou falar sabedoria, porque isso é inconsciente, né? Se eu tivesse tido a sabedoria e o conhecimento que eu tenho hoje, E não tivesse hoje medo da rejeição, como e tinha não tivesse antes. medo da rejeição e sempre querendo pertencer, porque um momento da minha vida eu quis sair, eu me senti sufocada, eu me senti coisa e eu quis sair. Mas eu, mesmo não estando fisicamente presente, eu gostaria de ter estado emocionalmente presente e não materialmente presente. E eu sempre tive materialmente presente. Então, a rejeição, gente, ela mexe com a gente de uma forma tão grande que ela cria na gente uma tristeza, uma angústia, porque você está sempre buscando onde que eu errei. Aí vem aquela pergunta egoísta, né? Egoísta da gente. Eu fiz tudo por eles. Mas não se deve fazer essa pergunta, deve fazer o contrário. O que que eu Eu deixei de fazer tenho por de mim? fazer por mim. Isso. É isso aí que traz É, consciência, né? essa que é trazer para consciência. Exato. Eu fiz tanto por todos e E o eu. que por mim? Isso. Então, hoje sim, hoje eu olho de frente e eu vejo que não eram coisas necessárias. Eram apenas coisas tão supérfluas, mas que me custaram. Me Sim, custaram muito que eu o, trabalhasse, o, que eu... o que Uhum. te custou, Vânia, na realidade, ouvindo você, se o Raimundo concordar, ele pode trazer, é que você, por escolha, por algo inconsciente, você nadou contra a corrente a vida inteira sem a necessidade de fazer isso. Né? Se você tivesse lá atrás a consciência que você tem hoje, você não tinha colocado tanta força nadando contra a corrente em relação a
a seu modo de ver a rejeição. Com E certeza. aí, eu queria aproveitar, né? Porque eu falei aqui, você falou, mas eu tenho certeza que o Raimundo também, porque eu acho que é algo que abrange todos nós. Não existe ninguém certo. Eu quero saber do Raimundo também, se ele estiver disposto a falar um ponto aí da vida dele que ele observou, em que ele é, passou por um momento de rejeição, ou que ele se excluiu e voltou. E aí, Raimundo, conta aí para E tem, nós. essa questão, ela é emblemática. Por que ela é Sim. emblemática? Porque a gente precisa entender um desenho, né? Não sei se vocês já viram uma planta mesmo, né? Uma planta baixa de uma construção qualquer, é somente linhas, são traços numa folha em branco e a gente fica ali por entender o que é isso exatamente. A gente desconhece a estrutura real a partir daquele desenho, porque a gente não tem muito conhecimento sobre isso. Então, quando a gente está aqui falando de dores que estão na alma, a gente não sabe exatamente o que é. A gente só sabe que sente, mas o que é exatamente a gente não sabe. Mas chega um momento em que você passa pela chamada rejeição. Eu posso trazer para vocês aqui que no contexto do trabalho, né, no contexto das relações de trabalho, em algum momento eu deixei de ser a escolha, eu deixei de ser a opção. E quando você olhava ali o páreo entre os pares, né, o poder entre os pares, por que eu não fui a opção e a outra pessoa foi? Isso, querendo ou não, lá no fundo, fica como uma dor de rejeição. Puxa vida! E aí sim vem aquela questão que a Ana e a Vânia já trouxeram aqui. É algo que a gente traz consigo na sua essência, que se formou, inclusive, essa dor da rejeição quando era criança. E eu sequer sabia disso. É o desenho feito, as linhas de um desenho em uma folha em branco, e a gente não sabe exatamente o que é, mas está aí. E eu comecei a me perguntar por que dói tanto quando eu sou colocado à margem, eu não sou escolhido. Mas é porque eu já tinha comigo aquela dor da rejeição lá de trás. E eu posso dizer para vocês que foi muito sofrimento, muito, muito sofrimento em muitos momentos. E eu me lembro que uma vez eu recebi do meu chefe maior, por volta de 21h30 da noite, eu estava no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, para quem conhece, e nós estávamos, lamentavelmente, lamentavelmente, nós estávamos hospedados no mesmo hotel, e eu cheguei de um compromisso, e o meu patrão, ele foi me chamar, ele mesmo fez questão de me chamar, ali na minha hospedagem, e ele falou, olha, precisamos conversar para alinhar alguns detalhes. Eu fiquei até satisfeito, porque o patrão chama para falar sobre desdobramentos, eu falei, bem, devo ter sido Opa, selecionado, sucesso! porque é o sucesso total. E aí, após, né, uma reunião nossa ali, de uns 15 a 20 minutos, ele falou, eu te chamei aqui para te dizer que você tem um perfil dessa forma, é o perfil grande, mas eu quero te dizer que hoje a sua jornada conosco encerra aqui, porque o seu perfil ele é incompatível com o nosso estilo, não que a gente não tenha suporte para te ter, mas a gente entende que seu estilo é um estilo diferente e está desalinhado com a nossa intenção aqui dentro dessa organização. Então a gente deixa o caminho aberto para você e a porta ela está assim te deixando livre para você voar. E acreditem vocês, é como se ele cravasse a faca no peito e tivesse ali girando, né? E aquilo era uma dor muito grande. E eu saí dali, acreditem, eu fiz a viagem inteira em estado de sofrimento, porque eu me senti excluído, não pertencente, e eu estava, mesmo eticamente, fazendo tantas coisas. Não, gente, mas eu agi com tanta ética, por que eu fui rejeitado? Mas acreditem, não foi o fato da dispensa em si, mas é a dor que se calava dentro de mim, porque eu já trazia comigo aquela referência de que eu não estava encaixado, viu, Ana? Eu não estava encaixado dentro de Isso. um padrão para pertencer àquele núcleo. Não que a empresa fez algo errado, não, ela fez algo certo, faz parte de uma gestão. Mas é que eu, na verdade, não estava preparado para entender que dor era essa que estava me consumindo. E hoje, como terapeuta e cuidador, eu entendo que existia um traço na dor violenta e que, lamentavelmente, me consumiu por bastante tempo.
Então é isso, meninas. Como vocês disseram, a Ana foi quem trouxe essa fala. Todos nós somos iguais em qualquer parte do planeta e a gente pode ser acometido por essa dor. E eu quero aqui confessar para vocês que me ouvem que eu sofri em algum momento da minha vida e muito por desconhecer o que era que estava me consumindo e hoje eu entendo. Chamava dor da alma, rejeição. É isso aí, Eu, então. Forte isso, né? Vânia. isso é forte, né? E é tanto que realmente é dor na alma. Porque só você que entende. Quando Nem você entende, né, Vânia? Nem você não entende. não, você não entende. É a maneira de falar assim, que a dor, ela é sua, né? É igual o Raimundo falou, você está hospedado, você está trabalhando, aí a pessoa vem e te dispensa naquele meio daquele momento ali. Isso aí, aí a gente vem os gatilhos, né, gente, que a gente aprende depois. Tudo bem, se você, como é que é? Se você não me ama, você não me merece, né? Então, a gente vai aprendendo que tá tudo bem, tá tudo bem. Nós encerramos aqui hoje, porque amanhã é um outro dia. O meu padrão, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu falo, a maneira que eu sou, não está combinando com você. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente vai crescendo. E falam que a gente é autossuficiente, que a gente é isso, que a gente. Não, gente. Sabe por quê? Porque aí a gente aprende a olhar pra gente. Se não me ama, não me merece. Se não me quer na empresa, tá tudo bem. Outra empresa vai me querer. O meu padrão, a minha maneira de ser, a minha maneira de conduzir as coisas, a minha ética e tudo, em alguma empresa, em algum Vai caber. momento, vai ser o que eles precisam. Então, a gente amadurece. É lindo, Vânia, É falar lindo. assim, né? Uhum, não Depois que tudo passou e foi compreendido, mas quando a gente está em sofrimento, eu costumo dizer, quando a gente está inflamado, eu uso mesmo esse termo, inflamado na Uhum. nossa dor, é muito difícil enxergar esse contexto. Mas eu acho interessante que nós estamos aqui para nos ajudar e ajudar as pessoas, né, a encontrar, trazer do inconsciente para o consciente, porque quando a gente traz a dor escondida lá atrás, de Quando alguma você entende, forma, né? de alguma forma, você começa a entender. E sabe o que acontece com ela? Ela não fica esse monstro tão grande. Ela vira um monstrinho. Por quê? Com certeza, gente, nós vamos ser rejeitados de alguma Uhum. forma. Só que, como eu disse, quem não me ama não me merece. Então, aí a gente já olha, a gente sofre, mas esse sofrimento a gente não carrega mais. Que eu acho que o pior das 7 dores é você carregá-lo dentro da sua alma. Quando você começa a entender essas dores, e nós estamos aqui com o nosso projeto para poder ajudar, né, as pessoas a encontrarem, a se encontrarem com suas dores Com sua e olhar alma. para elas, né, e falar: obrigada, você mostrou muita coisa, mas hoje você segue o seu caminho, porque hoje você não é maior do que eu. Então, assim, não sei se é isso, mas eu acho que esse assunto seria um assunto para 10 lives, porque existem tantas frustrações, tantos traumas que a rejeição carrega, que ela leva, né? Seria assim, Sim, leva não, o ser humano, né? No você caminho da usou a vida palavra dela. certa, né, Vânia? Frustração, no Uhum. sentido de dizer, o que que a rejeição traz com a gente? A frustração, porque a gente cria aquela expectativa, e aí quando a nossa expectativa, o nosso castelinho de areia ali que a gente construiu é desmontado por alguém, aí a gente se vê sem teto, né? Sem E é teto. engraçado, gente, falando só mais um pouquinho, que não tem nada a ver com perda, né? Não tem nada, essa dor não tem nada a ver com perda de trabalho, com perda de coisa. É a perda do pertencer. Você só quer pertencer.
Você não quer ser grande, você não quer nada, você quer só pertencer. E eu quero aproveitar aqui a sua fala, Vânia, porque a Vânia falou assim que entendi assim que a gente fica leve, né? Ou seja, quando você entende, fica leve e tal. E aí a Ana disse o seguinte, que na fala, talvez, na nossa teoria, né, na imaginação, isso, porque não é palpável, né? A gente sente isso, a gente fala, mas quando você está vivendo aquilo, e quando você sabe o porquê, não é o que está acontecendo com você agora, não é essa a questão. É porque você está sentindo com o que acontece agora. É isso que às vezes fica no desconhecido e faz com que a pessoa ela fique paralisada. E a ideia por trás aqui do projeto Despertar e Realizar essas 7 dores da alma é para dizer o seguinte: quantos filhos deixam de viver boas relações paterna e materna porque está vivendo com essa dor terrível? Quantos homens e mulheres nas suas relações, desde o namoro, deixou de ter um bom relacionamento porque essa dor terrível, ela se interpôs entre os dois? Por que que a gente deixa de ter boas relações afetivas dentro do trabalho e a gente, do nada, a pessoa fala, meu santo não bateu com o do fulano. Aqui, pelo menos no Brasil, tem essa expressão. Porque, às vezes, a dor minha é tão grande que eu começo a reverberar isso dentro do ambiente e a pessoa, gente, eu não fiz nada contra ele, mas por que está assim? Porque, às vezes, eu estou vivendo a dor terrível. Por alguma razão, aconteceu algo que ninguém sabe o que é, mas eu começo, então, a ter essa dor latente dentro de mim. É algo que eu não vejo, mas eu sinto. E a Ana disse o seguinte, na prática, é isso que acontece com todos nós. Simplesmente curtimos a nossa dor, a inflamação, e nós não avançamos na vida de alguma forma. Então, como que eu vou realizar se eu não despertei para aquilo que está me prendendo? Então, nós estamos aqui para dizer o seguinte para você. A gente quer entender qual é a tua dor, mas a gente já quer despertar trazendo para você esses insights. Será que não é a dor da rejeição? Rejeição é você ter uma percepção de que você não pertence àquilo. Por exemplo, se eu falar que uma pessoa, onde ela está hoje, amanhã ela pode ser uma pessoa muito bem resolvida financeiramente na sua vida, que ela pode ser uma pessoa livre financeiramente, geograficamente, talvez a pessoa diga, bem, isso está longe de acontecer comigo. Por quê? É o que a Ana falou, talvez você se exclua, você não se sinta merecedor Merecer. disso. E isso, querendo ou não, pode ser uma dor que você já traga com você, de que você, em algum momento da vida, foi já predestinado a viver o caos. É tipo aquela coisa assim, Raimundo, eu fico onde estar para mim não correr o risco de avançar e ser rejeitado e ter que voltar, né? Então, Uhum. então eu estou aqui onde eu estou, eu não ando para o lado, nem para frente, nem para trás, mas eu me sinto seguro. Então, se eu avanço, eu posso ser rejeitado ou excluído. Então, prefiro ficar aqui. Então, se você se sente nesse quadrado e você quer saber mais sobre o nosso projeto, pode deixar uma mensagem aqui para gente. A gente vai trazendo aos poucos, porque é o nosso bebê, esse projeto, né, que é o 7DA. A gente vai trazendo aos poucos, mas vamos começar falando sobre as 7 dores, e aí depois a gente vai explicar o projeto mais para frente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live, tenha feito sentido para vocês. Lembrando que a gente tem um canal lá no YouTube que tem o mesmo nome aqui, Despertar e Realizar. Então, se você quiser ir lá, curtir, compartilhar o nosso vídeo e nos ajudar também a sair desse quadrado, que é isso que a gente está aqui fazendo, sem medo da rejeição mesmo, encarando as pessoas e trazendo o nosso conhecimento até aqui. Sinta-se à vontade. Raimundo e Vânia, gratidão por esse encontro, sempre. E é isso, né? Eu deixo com Vânia e Raimundo aí a despedida deles. Gratidão. Gratidão, Ana. Gratidão, Raimundo. Engraçado, né? Vou dar só uma pequenininha aqui para vocês de rejeição. Uma amiga minha, ela tem várias irmãs e eles estavam numa festa. E uma delas virou e falou assim, agora vai tirar foto só das irmãs. E elas eram muitas, mas tinha uma amiga lá, junto.
E aí a amiga da amiga virou e falou assim: ô fulana, vem também, vem tirar foto. Aí uma das irmãs gritou: mas ela não é irmã. Então, aí fica, tá vendo? Uma pequena coisa vira grande, né? É uma rejeição assim, clara e bem coisa. Num grupo de pessoas, de amizades de 30 anos, de muitos anos, de muitas coisas aconteceram nessa relação, nessas E se aquela relações. pessoa tiver em sofrimento, né, pode ser um grande gatilho. Pra, Né? Isso Eis pra, a questão, isso mesmo. Se é, tiver o gatilho ali, é muito sofrimento. E isso é uma maneira de rejeição. Porque não tirou uma foto, tudo bem, e depois foram lá e tiraram outras? Será que essa pessoa queria estar nessa foto? Ela foi questionada? Não. Mas alguém no grupo fez questão de de deixar rejeitar. bem claro, de rejeitar. é, Entendeu? Então, gente, ó, obrigada. Você que está nos vendo, que vai ver o nosso vídeo lá no canal do YouTube, Despertar e Realizar. Se você conhece alguém que está sofrendo, que está passando por essas coisas, quer entender mais, acompanhe a gente, que nas quarta-feiras nós estaremos fazendo aqui a live das 7 dores. Obrigada, Raimundo. E vamos seguindo, né, gente? E vamos aprendendo, que o que nós estamos fazendo aqui é aprender. E passar para vocês um pouquinho. Está nos ajudando? Eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Obrigada e até quarta-feira que vem. obrigado, Ana. Obrigado, Vânia. Obrigado a você que deu a sua atenção e o seu tempo para nós. Até a semana que vem. Até. Até.